Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schomer, estou aqui para mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca no Brasil pela segunda vez, o segundo ano seguido. E eu estou aqui com apoio e patrocínio da Deloitte, no stand da Deloitte, para trazer conversas com especialistas sobre os desafios de projetos de capital, tudo isso naquela conversa que você já está acostumado, direto ao ponto, trazendo experiência de quem está nas trincheiras dos projetos, lidando com os desafios do dia a dia. Então eu te convido a acompanhar essa série que inicia a comemoração de 4 anos do Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Olá amigos do Capital Projects Podcast, seguimos aqui na nossa série de entrevistas diretamente da Project Controls Expo, aqui no stand da Deloitte, com o apoio da Deloitte, e eu tenho o prazer de receber Clarissa Lopes. Ela é gerente na Deloitte, tem mais de 15 anos de experiência e é gerente na área de inovação para projetos de capital, algo tão necessário e que às vezes tão difícil das empresas conseguirem de fato colocar em prática. Clarissa, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Obrigada, Choma, uma honra estar aqui nesse podcast tão incrível para a nossa área, uma iniciativa completamente diferente, né? A gente custa ver realmente conteúdos relevantes produzidos para a área. E é um prazer estar aqui com você batendo esse papo. O prazer é meu, muito bom te receber aqui. E eu fiquei muito curioso porque dentro aqui da Expo, a Deloitte está lançando o Radar de Tendências, que foi um projeto que você se envolveu muito nos últimos meses. E eu quero que você conte um pouquinho para nós. Primeiro, assim, o que é essa pesquisa e o que motivou a Deloitte a fazer essa pesquisa que foi lançada aqui. Exato. Então, o Radar de Tendências é uma pesquisa que tem como objetivo fazer realmente essa varredura, né? Esse mapeamento dos principais sinais de transformação e de mudança que a gente tem em projetos de capital, com um olhar global, mas também colocando um holofote aqui nos principais desafios do Brasil, né? Nosso objetivo com esse estudo é justamente identificar esses sinais, essas oportunidades para o setor, trazer isso para a discussão, né, dentro dos nossos parceiros, clientes, para o ecossistema, para que a gente possa ter discussões relevantes sobre temáticas que são hoje, né, ou pontos sensíveis, ou desafios, ou oportunidades reais aí para o setor. E, sobretudo, né, e aí eu acho que o maior valor que esse estudo pode trazer é permitir que a gente tome decisões mais assertivas e molde de fato, né, o futuro dos projetos de capital. Consiga aí, a partir das nossas decisões, da nossa maneira de trabalhar com os nossos clientes e parceiros, transformar de fato, né, esse aí que é um setor tão desafiador e tão importante também para o cenário brasileiro, sobretudo. Muito bacana, a gente vê como é importante para todo profissional que trabalha dentro desse mercado, dentro dessa indústria, entender quais são as principais tendências identificadas para que a gente possa estar vislumbrando para onde o mercado vai, as nossas necessidades de capacitação, quais são os temas que a gente tem que correr atrás para estar apto a performar nos próximos anos dentro de projetos de capital. Então, isso sempre é um guia bem interessante da gente estar consultando para se manter atualizado no mercado e entender os próximos desafios, né? Exatamente. Esse ponto é bem importante porque, assim, né, é claro que a gente lança, né, um material que ele é estático, querendo ou não, é um relatório, né? Mas a ideia justamente é que ele seja vivo, né? A gente tem hoje um radar dinâmico disponível ali para que as pessoas possam navegar por essas tendências, conhecer tanto as macro tendências que estão influenciando o setor de forma mais ampla, inclusive até outros setores, né, que são mais perenes, que têm maior abrangência, mas também navegando por oportunidades específicas dentro do setor, né? O estudo está dividido ali principalmente em 4 eixos. Um eixo que olha para a estratégia de negócios, um eixo que olha para questões sociais e de sustentabilidade, um eixo que vai focar em pessoas e cultura, dentro do que você disse mesmo, de transformação, capacitação das pessoas, como que a gente transforma a cultura das organizações, e um eixo de tecnologia, que vai olhar justamente para quais são as principais tecnologias que estão disruptando o setor, quais são as principais oportunidades que a gente tem e desafios para implementar, para adotar essas tecnologias. Então, ali é possível navegar, né? E esse material ele vai ser atualizado constantemente. E a ideia é que esse estudo seja anual, que a gente todo ano lance uma atualização desse estudo, mostrando realmente essa dinamicidade aí do ambiente que a gente navega, né? Excelente. Então, isso é importante porque as coisas mudam com muita velocidade hoje em dia, né? E eu vi que vocês identificaram várias macro tendências com base nesse estudo. Quais são as principais, assim, que você pode trazer para nós?
Acho que a primeira que a gente pode falar em relação principalmente ao cenário, né, de incerteza global que a gente tem, tanto macroeconômica, geopolítica, né, é a questão da resiliência e da antifragilidade. Né? Essa questão da resiliência e antifragilidade, ela também se conecta muito com a sustentabilidade, com os desafios da agenda de ESG, das agendas de descarbonização, de transição energética, né? Então, quando a gente fala em resiliência, a gente está falando tanto resiliência da cadeia de suprimentos, quanto resiliência da infraestrutura resiliente. Então, quanto a gente precisa investir em tecnologia para que a nossa infraestrutura esteja mais preparada, né? Para questões ambientais que possam vir a acontecer e também sobre navegar nesse ambiente de incerteza, né? E aí a antifragilidade também é muito importante, porque não é só resistir, estar preparado para desafios, mas é sobretudo se fortalecer nos desafios, né? Acabar enfrentando aí desafios como oportunidades, como forma de tornar as empresas ainda mais fortes a partir de eventos inesperados. Né? Então, esse conceito ele avança até um pouco a questão da resiliência e traz, né, essa questão do fortalecimento das empresas, das organizações, frente a eventos inesperados e eventos principalmente inesperados de alto impacto. Né? Bacana. Isso é uma coisa até bastante importante que eu discuti muitas vezes lá no congresso do IBDIC, que eu fiz uma série especial lá também, porque estava mais próximo dos eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul no ano passado, e aí estava muito em pauta a questão da infraestrutura resiliente, ou seja, não basta só reconstruir aquilo que foi perdido, mas você tem que pensar em próximos eventos futuros para que essa infraestrutura ela não só resista, mas para que ela seja também um ponto de apoio, ou seja, que ela continue cumprindo a sua função mesmo em períodos de crise. Exato. Né? Então, realmente é um tema que está super urgente para nós. Né? A gente precisa ter uma resposta mais rápida, né, da infraestrutura a esses eventos extremos. Né? Um outro exemplo que a gente pode trazer foram a questão dos incêndios que a gente teve lá nos Estados Unidos. Né? Uma coisa interessante que aconteceu, inclusive usando já outra tendência que a gente fala ali de tecnologia mais conectividade, que são os radares ali de baixa órbita, né, da Starlink e essas soluções que a gente tem hoje para conectividade, essa resposta foi muito rápida porque eles conseguiram implementar os satélites de baixa órbita ali para responder justamente a questão de conectividade para avisos, né? Principalmente para quem estava ali no atendimento primário, bombeiros, voluntários que estavam ajudando ali a conter os incêndios para que eles pudessem reportar situações de emergência maior, para que eles pudessem ter um atendimento mais rápido às vítimas, né? Então, olha só, a gente está falando de infraestrutura de conectividade, mas o quanto isso é importante no momento que a gente precisa ter uma resposta rápida a um evento imprevisível, né? Um evento climático ou a qualquer outro tipo de catástrofe ou emergência que a gente costuma vivenciar envolvendo, né, infraestrutura. Isso trazendo a tecnologia como alavanca para que você possa tanto ter ações emergenciais, mas também fazer com que a própria infraestrutura se torne mais inteligente com o tempo, ou seja, acompanhamento, né, do uso de algumas estruturas. Já conversei também aqui no canal com alguns especialistas falando de sensores para sistemas de abastecimento de água, de gás. Então, assim, tudo aquilo que a gente pode trazer a tecnologia para fortalecer a nossa infraestrutura e dar mais confiabilidade no fornecimento daquele serviço. Exatamente. E aí entra justamente o ponto de outra macrotendência, que a gente fala bastante, a gente fala também da hiperconvergência tecnológica, né? A gente está vivendo um momento de super ciclo tecnológico, onde a convergência, né, entre diversas tecnologias pode ocasionar aí uma disrupção no setor. A gente viu isso acontecer agora muito com a IA generativa, de forma global, e cross-sector também, né? Mas isso é uma oportunidade que esse momento de grande convergência traz, né? Agora, no Brasil, principalmente, a gente fala de uma outra macrotendência que influencia bastante, sobretudo a nossa realidade, globalmente também, mas a nossa realidade em especial, que é a questão dos dados como ativos. Né? A gente fala muito da tecnologia, agora a gente tem o hype da IA generativa e dos agentes de IA, mas é muito difícil, né? Eu diria quase impossível a gente gerar valor com a inteligência artificial sem investir em dados, né? E a gente tem hoje nas organizações de capital intensivo uma baixa maturidade de dados,
generalizada, né? Uma dificuldade generalizada. Uma dificuldade de ter dados, né? Se eu tenho dados, uma dificuldade de tê-los confiáveis, né? De ter dados confiáveis. E quando eu tenho dados confiáveis, uma dificuldade de disponibilizar esse dado onde esse dado é necessário, né? Para tomada de decisão, trabalhar com a questão, por exemplo, da cibersegurança, né? Se eu estou conseguindo ter esses dados protegidos, se eu estou conseguindo dar acesso a esses dados somente para quem precisa ter o acesso a esses dados. E aí entra uma série de outras questões, né, ligadas à segurança, ligadas a questões regulatórias, ligadas a, por exemplo, a LGPD. E isso, né, entrando até na questão até do dia a dia, né, das pessoas, né? Por exemplo, a gente fala muito, por exemplo, de usar sensores e usar tecnologia para melhorar a segurança em campo, né? Mas será que eu posso ter acesso ao dado de localização das pessoas, de movimentação das pessoas, dados de saúde que me ajudariam, por exemplo, a monitorar riscos de queda, né? Uma pessoa que de repente pode ter um mal súbito, um desmaio, né? Como que eu vou tratar os dados dessas pessoas? Qual que é a confiabilidade que as minhas pessoas vão ter para me fornecer esses dados? Qual que é a segurança que eu forneço em relação a esses dados? Por exemplo, frente a riscos de vazamento, ataques hackers, né? Outras coisas que acontecem e que a gente vê as empresas tendo que lidar, né? Muito relacionadas às pessoas, né? Então, os dados, eles não são importantes somente para eu monitorar as estruturas, mas também para monitorar as pessoas. E aí a gente fala do paradoxo da transparência, né? Às vezes, para a gestão, é muito interessante a gente ter a transparência da produtividade, da questão dos dados de saúde para garantir mais segurança, e isso traz um certo, né, às vezes grande benefício organizacional, que a gente pode também identificar ali pontos de melhoria, onde que a gente pode trazer mais eficiência, melhorar o processo, mas ao mesmo tempo a gente tem esse outro lado, né, onde a gente fica mais suscetível a vazamentos de dados, né, mais suscetível a, às vezes, enfrentar uma crise caso um vazamento ocorra. Então, são questões aí relacionadas aos dados que a gente vai ter que trabalhar também, sobre como, né, navegar nesse ambiente. E se isso ainda não gerou um alerta para você e para a sua empresa, acho que passou um pouco da hora. Por quê? Como a Clarissa falou, né? Todo mundo está na hype da inteligência artificial, porque agora eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Mas qualquer base para a gente poder trabalhar, trazendo informações para projetos, precisa ter uma base de dados estruturada. Eu preciso ter dados confiáveis para treinar a minha IA, eu preciso ter dados confiáveis para poder pedir análises. E isso a gente sabe como é que é a vida de projeto. Quanta documentação se perde no período final dos projetos, dados de produtividade, dados de segurança, estratégias de execução, e aí você, num próximo projeto, está começando tudo do zero de novo. E eu até deixo aqui um desafio, né? Quantas vezes você usa o mesmo índice de produtividade no seu planejamento de cronograma para estimar uma equipe para uma frente de serviço, mas não faz a menor ideia de qual é a produtividade real que está acontecendo no campo, que podia calibrar a sua estimativa. E a gente segue fazendo a mesma coisa. Tanto que circulam dados aí de mercado, você vê em listas de planejamento, quanto que é o HH por quilo de montagem de estrutura de tal tipo, aí vem o número mágico, né? Mas, mas qual é na tua obra? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Ninguém tem dados históricos, né? Não possam tem. Ajudar a gente a tomar decisões mais assertivas e até ter um pouco mais de previsibilidade, né? Porque pois acho que esse é o grande desafio, né? E quando tem, como você falou, muitas vezes estão contaminados. Eu, uma vez, numa empresa que eu trabalhei, um diretor pediu um estudo porque ele não estava confiável, não estava confiando num dado de custo e produtividade de uma determinada frente de serviço. Aí foram 60 dias para o pessoal coletar dados de 12 projetos diferentes do passado para trazer para comparar. Primeiro que quando os dados chegaram, a dispersão era tão grande que já assustava de cara, né? Segundo, a equipe então trouxe lá as informações e esse diretor, como ele era muito experiente, ele olhava na tela e falava assim, esse dado aqui que está com a produtividade mais alta e o custo mais baixo, de que projeto que é? É projeto tal. Não, então isso aqui tem que sair. Porque lá era só uma parte da movimentação de terra que estava dentro desse contrato, não era o todo do escopo. Por isso que ele está mais baixo. E esse aqui que está lá em cima, o projeto X. Não, esse tem que tirar porque a distância média de transporte é de 50 km, porque era área remota e tal. Ou seja, a própria equipe que coletou os dados não tinha como saber a qualidade daquilo. E se o executivo não tivesse essa experiência, ia contar com os dados como se eles fossem a mesma coisa. Exato. Né? Então a gente tem um desafio ainda muito grande
para poder ter informações de qualidade. Com portfólios muito heterogêneos, né? Então, essa criação desse racional comparativo também de produtividade é um desafio. Né? A gente tem obras muito diferentes, né? E às vezes, como a gente fala projeto, né? Projeto começo, meio e fim, e um resultado exclusivo, né? Claro que a gente tem uma série de coisas que a gente consegue padronizar, que a gente consegue trabalhar, mas a gente sempre vai ter também esse elemento, né? De exclusividade, esse elemento personalizado ali para cada projeto. Agora, tem muita coisa que a gente consegue automatizar, estimar, com dados históricos, pensando em projetos semelhantes, né? Às vezes em porte ou em tipo de infraestrutura. Então, a gente tem segmentações importantes ali, possíveis de se fazer quando a gente trabalha corretamente com dados históricos. E aí, outro ponto que eu queria abordar contigo, né? Fora a questão da tecnologia, que ela vai estar presente em tudo, mas são as questões de descarbonização e transição energética, né? Agora, mais recentemente, tem se falado que alguns desafios aí para 2030 eram muito ousados e a própria indústria está se readequando, está revendo seus planos, né? Então, queria ouvir um pouquinho do que o Radar trouxe em relação a esse tema. Em relação a esse tema, tem duas tendências que a gente trouxe aí que acho que são muito importantes para a gente conseguir pensar quais são seus próximos passos, né, em relação a esse desafio. Claro que a gente tem aí um momento também de, digamos, uma possibilidade de desaceleração dessas agendas, né, frente aí às decisões dos Estados Unidos em relação a essa pauta. Então, isso é algo que a gente está monitorando, também muito recente, mas a gente vem monitorando essas discussões, conectando também com os nossos especialistas do global para entender como que o mundo está absorvendo, né, essas mudanças, essas transformações. Mas duas coisas que nós trouxemos muito forte ali dentro do radar. A primeira é o recalculando a rota para a descarbonização. A gente já sabe que não vai ser possível atender as metas definidas, né, nem de 2030, nem de 2050. Então, a gente precisa, a partir da experiência que foi construída nesse período, né, desde que as metas foram ali definidas, né, no Acordo de Paris, a gente conseguir trazer essas informações para que elas possam nos ajudar a chegar a uma meta mais assertiva, mais possível, mais plausível, para a qual as empresas possam, e os países, né, possam realmente se mobilizar. Então, recalcular a rota para a descarbonização é uma necessidade, né? A gente já sabe que essas metas não serão possíveis nem no nosso, né, curto, médio prazo, nem aí no longo prazo. O outro ponto que a gente traz é a Green Tangibility, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de ter business cases robustos para gerar realmente investimento verde para projetos de infraestrutura e capital no Brasil, né? Globalmente isso também acontece, mas a gente sempre traz muito aqui para a nossa realidade, porque, querendo ou não, é a nossa responsabilidade aqui, né? É onde a gente tem a nossa capacidade de agência. A nossa maior dificuldade é geralmente trazer essa questão da tangibilização, né? Tangibilizar um resultado real, seja um resultado para a questão social, um retorno para a sociedade, seja um retorno para as agendas verdes, né, globais, seja um retorno propriamente financeiro, né? A gente está falando de organizações, a gente fala muito da ESG, né? Mas não é só governança, né? A questão financeira é muito importante dentro dessa equação, porque a gente precisa garantir a sustentabilidade das organizações, dos negócios e mostrar realmente valor com a agenda ESG. Né? Então, no Brasil, a gente tem uma vantagem, a gente tem uma matriz energética já bastante verde, comparado ao restante do mundo. Então, a gente tem a possibilidade de liderar essas discussões também globalmente, como o Brasil vem fazendo, né? Com o B20, com a COP. Então, a gente vem se envolvendo ativamente nessas agendas, tem essa característica nossa, né? De certo modo, sermos uma referência global em energia verde, em matriz energética, né, verde, mas a gente tem esses desafios realmente de mostrar valor de negócio para que o investimento possa ser feito realmente aqui no Brasil, nessa frente, nessa pauta. E onde a gente tem desafio, a gente tem oportunidades, certo? Primeiro que é todo um mercado que se abre, que não é novo, né? Essa conversa já vem faz muito tempo, muitas empresas investindo em pesquisa e desenvolvimento para ter aí revisões de processo, readequação de processo ou novas matrizes energéticas para poder
perseguir a pauta ESG de maneira mais tangível. A Clarissa comentou, né, a respeito das metas que estão sendo revistas. Isso traz para os profissionais também a necessidade de uma visão de negócio. Mais uma vez, não é fazer o projeto pelo projeto, é o projeto como objetivo de negócio, e aí eu preciso, como profissional, contribuir com alternativas, com visões que possam ajudar a viabilizar aquele empreendimento. Então, isso, ao mesmo tempo que traz desafios para as empresas, abre um grande campo para profissionais. E aí, acho que é um bom ponto da gente conversar sobre pessoas, que você até citou lá no início, né? A gente fala de dados, mas a gente fala de pessoas. Dentro de um mercado onde o desafio parece crescer o tempo todo, né? Agendas super importantes, passando por modificações. A tecnologia entrando com muita força. Tem muita... a gente ouve muito no mercado que é difícil conseguir mão de obra para projetos, é difícil o profissional hoje em dia ficar muito tempo numa organização. O que o estudo mostrou em relação às pessoas, em relação à mão de obra? A gente tem um desafio muito grande, e aí no estudo a gente traz inclusive alguns dados do Brasil, né, que foram publicados aí pelo censo das universidades, né, o censo que é feito do ensino superior, e a gente tem a cada ano uma diminuição do número de profissionais que são formados, né, que são entregues, vamos dizer assim, para o mercado a cada ano na engenharia, nas engenharias como um todo, né? Então a gente vem entregando cada vez menos engenheiros para o mercado, né? Esse já é por si só um grande desafio, né? Historicamente a gente tinha sempre mais engenheiros, sempre foi um curso, inclusive os cursos mais concorridos, né? Nas universidades, e hoje a gente vem vendo essa desaceleração. Então o primeiro desafio é a gente garantir essa qualificação da mão de obra da engenharia a partir da atração de jovens, né? A gente tem também cada vez menos interesse dos jovens em estarem nesse setor. E aí tem várias razões para isso, né? Tem a questão de ser um setor baixo em digitalização, a gente vê os jovens cada vez mais querendo se envolver, né, com as questões digitais, a própria influência, né? A gente estava conversando aqui e até brinquei ao longo da palestra que nós precisamos ser influenciadores desse setor. Acho que você faz de forma brilhante esse papel, Shlomo, de ser um influenciador aqui em Capital Projects, de ser um influenciador da engenharia, e inspira muitas pessoas e traz muitas pessoas também para esse setor, e a gente precisa ter mais gente fazendo isso, né? A engenharia, ela precisa se digitalizar, tanto por esse lado do conhecimento, da influência, de ter profissionais que estão envolvidos nesse cenário, quanto, né, claro, tornar as nossas obras mais inteligentes, tornar os nossos ativos mais inteligentes. A gente conversa muito com os nossos clientes também sobre deixar um legado para a operação, né? A gente também tem essa dificuldade. A gente olha às vezes para tecnologia, para projetos, como que eu melhoro o projeto, mas olha pouco às vezes para o ativo, como que eu melhoro o ativo também, né? Isso só um parênteses. Mas a gente precisa trazer tecnologia para o setor, porque os jovens, eles estão interessados em tecnologia, né? Então, essa questão de tornar a tecnologia algo mais presente no dia a dia dos projetos de capital não é somente para a gente melhorar a produtividade e a eficiência, mas também para a gente garantir a sustentabilidade no longo prazo de pessoas disponíveis para trabalhar no setor, pessoas especializadas para trabalharem no setor. Então, esse é um primeiro ponto assim, que eu acho essencial, e a gente tem ali, né, uma red flag no Brasil, porque esse número vem caindo a cada ano, né? Então, é importante a gente coordenar ações com o ecossistema para também fomentar isso junto às universidades, fomentar isso até junto ao nível médio, para que as pessoas se interessem pelas carreiras de engenharias, né? Então, acho que esse é um ponto essencial, né? O outro ponto que a gente precisa trabalhar também é a questão das formas de trabalho. A gente sabe que o setor tem uma dependência grande do trabalho presencial em obra, né, de botar lá realmente a bota na lama, né, como a gente fala. Mas a gente precisa integrar a tecnologia para permitir também que os novos modelos de trabalho também sejam adotados pela nossa área, né? Pelo nosso setor. Então, quando a gente fala em trabalho remoto, trabalho híbrido, isso também só será possível no setor através da tecnologia, porque é onde a gente tem realmente a questão, né, de colocar de pé o conceito de metaverso industrial, eu realmente poder colaborar com equipes que estão em campo, em tempo real, ter dados para que a gente possa tomar decisão a respeito de projetos.
e ter essa ambiência onde físico e digital realmente se confundem. Tem setores onde isso é mais fácil, né? E a gente vê isso acontecendo mais na prática, né? Mas o nosso setor, realmente, os desafios são maiores, por conta, né, da questão física. A gente precisa entregar um ativo, não tem como, naquele lugar, né? E por conta dessas limitações tecnológicas, da gente integrar realmente, né, um local mais remoto com um ambiente de escritório, né, de escritório de engenharia aí, sobretudo, para que isso possa ser possível. E um outro ponto relevante também para a gente pensar é sobre a intergeracionalidade, né? A gente precisa integrar várias gerações. A gente tem uma força de trabalho hoje já mais envelhecida, e que, de forma alguma, isso é um demérito, pelo contrário, né? A gente tem profissionais extremamente experientes e que precisam passar a sua experiência para os mais jovens. E a gente tem os mais jovens também podendo trazer para essas gerações, né, mais experientes essa visão da adoção tecnológica, né, essa aceleração que a tecnologia pode trazer e esse frescor, né, essas novas ideias que, como ninguém, as novas gerações sempre trazem, né? Eu gosto de brincar que essa questão geracional, ela é quase como aquela briga entre pais e filhos, né? Um filho, quando ele está ficando adolescente, ele precisa discordar do pai, porque ele precisa se descolar daquela personalidade, né? Eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mãe, eu sou eu tenho as minhas vontades, os meus desejos. E geracionalmente a gente vê esse mesmo movimento. Então a gente acaba tendo muitos conflitos geracionais dentro das organizações por isso. Porque tem não é assim, né? Não é assim que se faz, sempre foi assim, aqui é assim, a gente faz assim, esse é o jeito que dá certo, é assim, tá funcionando, sempre funcionou. E tem, por outro lado, não pode ser assim, tem que ser diferente, né? Vamos mudar tudo. E também não é assim, né? Também não é chegar, vamos mudar tudo, vamos digitalizar tudo. Peraí, né? A gente precisa olhar para esses dois lados e ter sabedoria para integrar essas várias gerações que a gente tem aí coexistindo no cenário de projetos. Então, promover essa intergeracionalidade também vai ser essencial para que a gente possa capturar o valor da tecnologia, sem que isso seja uma frustração para as organizações. Porque a tecnologia ela também traz incerteza, mas para que ela dê mais resultado, a gente precisa dessa experiência dos profissionais que já têm aí uma boa bagagem em relação a projetos de capital. Interessante, né? E as empresas precisam estar preparadas para isso, para fazer o melhor uso desse ativo, né, de conhecimento. Como que eu faço transferência e agrego tecnologia dentro desse processo? Para a gente fechar, Clarissa, quais são os próximos passos agora dessa pesquisa? O que é previsto para o Radar de Tendências? Perfeito. Primeiro, né, queria convidar vocês para conhecerem o nosso estudo, né, entrarem, navegarem lá pelo nosso estudo para conhecer um pouquinho dos insights que a gente traz. Mas falando um pouquinho desses próximos passos, a ideia é que esse estudo seja anual, né? Então, anualmente a gente deve divulgar uma atualização mais robusta, digamos assim, né, com o lançamento. Esse ano a gente está lançando aqui no Project Controls, mas a ideia é que anualmente a gente traga esse lançamento aí com as principais tendências que a gente vê para o próximo ano. Mas esse estudo, ele é vivo, né? Por isso que a gente até colocou ele de forma dinâmica, né? Tanto aqui no evento quanto online, para que as pessoas possam navegar e conhecer. E ao longo do ano a gente vai aprofundando em cada uma dessas tendências que foram identificadas com a visão dos nossos especialistas e dos nossos clientes e parceiros de mercado. Então a gente vai lançar ao longo desse ano também uma série de POVs, né? Que a gente já vem da pouco, alguém me perguntou que era um POV, né? Que é do Deloitte, né? Não brincando, mas é do Deloitte, um point of view. É o nosso ponto de vista sobre uma determinada temática, né? Então aqui no Radar de Tendências a gente traz uma visão mais ampla, mais, vamos dizer assim, de superfície, né, a respeito de cada uma dessas tendências. E ao longo do ano a gente vai aprofundando em cada uma delas com os nossos profissionais através desses pontos de vista que a gente publica, né? Então, por exemplo, a gente falou da questão da intergeracionalidade, nossa ideia vai ser ter um ponto de vista para tratar desse tema, né? A gente fala sobre visão computacional, é um tema que a gente vai explorar também ao longo desse ano. A gente fala sobre gestão dinâmica de projetos e portfólios, né? A gente vai aprofundar essa temática também ao longo do ano. Então, todos esses temas que a gente está trazendo, o objetivo é que eles gerem discussão com os nossos parceiros, com os nossos clientes, gerem outros materiais mais profundos, com business cases detalhados, com casos de uso específicos, né? Para que a gente possa, de fato, fomentar essa discussão no ecossistema. Então, podem continuar acompanhando aí, que ao longo do ano nós estaremos divulgando
uma série de outros estudos, né, e outros pontos de vista, sobretudo, a respeito das temáticas que a gente está trazendo aí esse ano. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para vocês poderem baixar esse estudo. Vocês podem ficar ligados aí nas próximas atualizações. Clarissa, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço, foi um prazer. Adorei aí bater esse papo com você, Choma. Olha só, gente, quanta coisa boa a gente discutiu aqui e principalmente, como eu trouxe lá no início, eu preciso conhecer as tendências do meu setor para que eu possa entender o impacto disso nos projetos, nas empresas, nos meus gaps de capacitação e tantas outras coisas que a gente precisa entender e se preparar para as movimentações de mercado. Então, eu tenho certeza que você curtiu aqui esse episódio com a Clarissa. Eu vou deixar o link para o estudo, como eu falei, né, na descrição do episódio. Lembrando que eu estou aqui diretamente da Project Controls Expo, gravando com o apoio da Deloitte aqui no stand da Deloitte. E eu espero vocês no próximo episódio, gravado diretamente aqui dessa série especial. Vamos juntos?